Irmãos, hoje nós estamos então falando, hoje não, né? Nos últimos 3 anos a gente tem passado por todos os livros da Bíblia. Nós estamos já no 23º livro que nós fazemos uma exposição panorâmica, né? E hoje esse livro, ele é um livro que está na Bíblia, onde ele fala exclusivamente da relação, literalmente também, do homem com a mulher, tá? Então, todos aqui vai poder com aquilo que nós vamos ouvir e também com as leituras que nós vamos fazer, levar preciosas lições para sua casa e para aplicar no relacionamento que vocês têm ou futuramente terão. Sabemos que temos crianças aqui, temos jovens, adolescentes, né? Muitos jovens, muitos adolescentes nós temos aqui, né? Que no futuro, com a graça de Deus, o Senhor preparará um cônjuge para eles. Então isso se aplica diretamente a nós casados, aqueles que são casados, que o Senhor já deu um companheiro, uma companheira, mas também aqueles que futuramente o Senhor também vai prover isso na vida deles. Esse livro de Cantares, vou passar algumas informações básicas sobre o livro no geral, e assim nós vamos entrar diretamente no texto que eu passei para vocês aí, para vocês acompanharem. Então, o livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, como o próprio texto diz, no primeiro versículo, né, é um livro, um escrito do rei Salomão, filho de Davi, lá no século 10º antes de Cristo, ou seja, 1000 anos antes de Cristo vir à Terra, esse livro foi escrito, aproximadamente. Ou seja, 1000 anos antes de Cristo, nós estamos em 2020, é aproximadamente 3000 anos que foi escrito esse livro. E ele nos traz todo o seu contexto, ele é escrito de uma forma diferente. Nós sabemos que estamos no último livro, lembra que a gente já fez os livros da Torá, os 5 primeiros, o Pentateuco, depois nós fomos para os livros históricos, entramos nos livros sapienciais, ou livros de sabedoria. Já passamos por Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e agora o último dos 4 livros de sabedoria ou literatura sapiencial. E esse é o último, e ele vai falar, assim como o título fala, né, o Cântico dos Cânticos. Por exemplo, só para os irmãos entenderem, nós temos na escritura hebraica algumas formas de você aumentar aquilo que está sendo dito. Não é que nem nós usamos aqui, por exemplo, quando a gente fala assim, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então a gente está dando tipo como se fosse um aumentativo para aquela situação. No caso, quem é o Senhor dos Senhores? Quem é o Rei dos Reis? E aqui quando fala Cântico dos Cânticos, ele está aumentando também aquilo que ele está se dirigindo. Então quando fala o Cântico dos Cânticos de Salomão, foi a maior das poesias, a maior dos escritos que Salomão escreveu. Então, é o Cântico dos Cânticos, certo? Só para os irmãos entenderem. Então, ele escreveu essa poesia, que são esses livros, esses capítulos que nós vamos dar uma passada bem rápida aqui, só para a gente entender. Nós temos no livro de Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, nós temos 8 capítulos, e esses 8 capítulos é uma poesia que o rei Salomão escreveu. E aqui o tema central, veja bem, o tema central dessa poesia, desse livro, é o amor que Deus deu ao homem e à mulher, revelando então a beleza e o cuidado que Deus tem para com essa relação entre o homem e a mulher. Esse poema, esses capítulos, por mais que tenha 8 capítulos, ele está dividido em 6 cenas, vamos dizer assim, principais, que é o encontro dos amantes, desse homem e dessa mulher, que muitos na história da igreja falam que é o rei Salomão e a Sulamita, que foi a sua primeira esposa. Muitos falam disso, mas temos algumas divergências. Mas o encontro desses amantes, desse homem e da mulher, nós temos uma cena onde fala da busca e a saudade, a celebração do noivado, a celebração do matrimônio, a provação que eles passam, a dificuldade que eles passam nesse escrito, a exaltação dos amados, um exaltando o outro, e por fim, um convite final ao amor. Então são 6
cenas que nós temos nesses 8 capítulos desse livro. E cada uma delas nos conduz por um caminho de compromisso, um caminho de desejo, de prova e de alegria, tá bom? Ao longo dessa história, também na história da igreja, tem quatro formas da gente ler esse livro, porque de todos os livros que nós temos na Bíblia, é o que tem mais dificuldade para ser interpretado. Então nós temos a primeira, a forma de ler esse Cântico dos Cânticos, é a interpretação alegórica que vê esse homem como Cristo e essa amada como a igreja. Nós temos também a interpretação profética histórica, ou profética histórica, que traça uma linha como se fosse Cristo e a igreja, mas modifica para Deus e Israel, certo? Normalmente relacionados à teologia judaica. Também nós temos a interpretação literal, que vai celebrar o amor conjugal entre o homem e a mulher, que atualmente é a visão mais reconhecida hoje na visão dos teólogos contemporâneos, né? Desde o finalzinho do século XVIII em diante. E também nós temos essa visão tipológica, essa interpretação tipológica, que vai combinar, sim, o amor entre o homem e a mulher, mas vai trazer também essa relação entre Cristo e a igreja. Inclusive, o Joel Bick, ele é um dos defensores dessa visão tipológica, onde ele trata, sim, o amor do homem e da mulher, mas muito Cristo e a igreja ali. E hoje, nessa exposição, irmãos, dá para a gente voltar a pregar isso pelas as quatro vias. As 4 vias de interpretação. Dá para a gente mostrar essa verdade que está mediante essas 4 linhas de interpretação. Mas hoje a gente vai ver na interpretação literal, o que realmente está escrito, tá bom? Lógico, sim, nós vamos fazer algumas relações com o Evangelho, com Cristo, mas vamos ver o que está escrito aqui, que é a atual forma de interpretar o que está escrito aqui, no livro de Cantares. Então abram suas Bíblias no versículos 6 e 7 do capítulo 8, e vamos ler esses versículos. Diz assim, deixa eu beber água aqui, que já estou começando. O versículo 6 começa assim: Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementemente labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Vou ler novamente o versículo aqui, eu fiz uma leitura errada. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria todo desprezado. Vamos orar rapidamente, irmãos? Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que nos ensina sobre tudo aquilo que nós necessitamos, Pai. Aqui, nesses textos que nós vamos ler, nesse livro que nós estamos expondo para os Teus filhos, sobre o amor verdadeiro, aquilo que o Senhor colocou no coração do homem e da mulher. Senhor, abra o nosso coração para que a gente possa entender, Senhor, o propósito do que o Senhor escreveu aqui, e que também não venhamos só entender, mas colocar em prática para a glória do Teu nome, Senhor. É isso que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Irmão, o título desse sermão temático, panorâmico, ele é o Cântico de Fidelidade. Fidelidade, pois nós queremos celebrar, né? O cântico é um louvor, é uma exaltação, né? Nós queremos celebrar o amor que reflete todo o poema que Salomão escreveu aqui, e ao mesmo tempo nós celebramos também a fidelidade que nós vamos observar que esses dois que Salomão escreve, eles dispõem, eles nos mostram em todas as circunstâncias. Então vamos celebrar essa fidelidade que é expressa por esses personagens aqui no livro. Então, para guiar a nossa mensagem, eu vou abordar em 3 pontos principais. O primeiro, a exclusividade do amor. O primeiro ponto. O segundo ponto vai ser sobre a paixão ardente que é demonstrada por esses personagens. E o terceiro, a perseverança inquebrável que é demonstrada por eles. Então, agora, com isso em mente, vamos partir para o primeiro ponto, que é a exclusividade do amor, e entender como que Deus nos chama para um compromisso único e definitivo com aquele que o Senhor colocou no nosso
na nossa vida como companheiro, como companheira. Então, a exclusividade do amor. Então, no versículo 6, é começado com essa leitura. Põe-me, deixa eu só pegar minha Bíblia aqui, vamos ver certinho. No capítulo 8, versículo 6. Diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Ele começa dessa forma. Então, nós vamos para a gente entender isso, a gente tem que transportar lá naquele tempo de Salomão, lá no Oriente Antigo, onde cada rei, cada governante, ou pessoa que tinha um destaque sobre a sociedade, usava um selo para marcar aquilo que era dele, aquilo que pertencia. Então, imagine uma carta real. O rei Salomão, ele era rei, então tinha o anel do rei. Então, quando ele tinha que selar alguma coisa, para mostrar que isso aqui é uma mensagem, isso aqui é de minha posse e tudo, ele pegava o seu anel e carimbava, selava aquela carta real. Então, se não tivesse aquele selo, ninguém teria certeza de quem enviou aquela carta. Por exemplo, se eu chegasse assim e falasse, essa carta aqui é do rei Salomão, e se não tivesse o selo real, o selo com o seu anel ali, não sei, isso aí não é a carta de Salomão, porque não pertence a ele, porque se fosse dele, teria essa marca dele aí. Então, o selo é um sinal de propriedade, de autoridade, de valor. No casamento, irmãos, Deus deseja que nós olhemos um para o outro, para o homem, para a sua mulher, e a mulher para o seu marido, e diga assim, você é só meu. Não apenas não aquela fala que nós podemos falar para o nosso cônjuge, eu não tenho olhos para o outro. Não, isso é real, isso é verdade. Nós não devemos ter olhos para o outro. Mas a nossa fala deve ser assim, você pertence a mim. Isso é maior do que, eu não tenho olhos para o outro. Você é meu, você é minha. Essa é a frase que muitas vezes é lida aqui no texto de Cantares. Então, isso é um compromisso muito amplo, muito grande, que vai envolver o coração, como é falado ali, o selo no coração, e o selo no braço. Quando fala de coração, irmãos, está falando dos nossos sentimentos, nossos desejos, dos nossos sonhos. E quando fala braço, está falando das nossas ações, das nossas decisões cotidianas que nós temos um para com o outro. Então o selo no coração vai indicar o quê? Uma escolha que nós fazemos. Ninguém sela o coração por obrigação. Então, é uma decisão consciente de amar e dedicar todas as nossas emoções a essa única pessoa a qual Deus colocou na nossa frente, no qual para nós passarmos a nossa vida. Então, se você hoje é casado, se você é casada, o Senhor colocou uma pessoa na sua frente onde você tem um selo e onde aquele coração é seu, onde todo sentimento, tudo aquilo que é fora daquilo é seu, e da mesma forma o que é seu pertence a ela também. Só que infelizmente, irmãos, nós podemos deixar o nosso coração vagar, irmãos, infelizmente, é o pecado que habita em nós. Se a gente não tomar cuidado, não zelar por isso, os nossos olhos podem sair daquilo que é seu e direcionar para aquilo que não te pertence. Os seus pensamentos da mesma forma. As suas emoções, elas não serão, os seus sentimentos, aquilo que guarda o seu coração, não serão para uma única pessoa exclusiva, e sim pode ser direcionada a muitas outras. Então, por isso nós devemos guardar o nosso coração de conversas, de olhares, ou até de lembranças do passado, aonde vai tirar essa exclusividade, esse selo que o Senhor Deus colocou para a gente, que nós temos no nosso relacionamento com a nossa esposa ou com o teu marido. Então Deus nos convida a parar de ter essa dispersão, de ter essa visão onde os seus olhos não estão somente naquele ou naquela que o Senhor colocou na sua frente, para ser seu companheiro. E quando eu falo assim, eu estou falando de todo ser. Aqui na Bíblia, na verdade é outra Bíblia que eu tenho, da estudo da fé reformada, comenta sobre essa parte um pouco diferente aqui do Job, que fala assim, quando fala coração, selo do coração e selo do braço, está falando de todo o seu ser. Então assim, quando colocou um selo no coração e no braço, é para que essa pessoa inteiramente ela é da outra. Ou a mesma coisa da pessoa para com você ou de você para com a pessoa. Então, irmãos, quando a gente olha esse selo no coração, o Senhor fala, nos orienta a não olharmos para aquilo que não tem o nosso selo, e somente para aquilo que é nosso, que o Senhor colocou,
como um selo, nos deu essa escolha que nós fizemos, a qual o Senhor abençoou, e hoje nós podemos ter esse selo junto dela ou junto dele. Ele quer o nosso coração exclusivo para essa pessoa que o Senhor colocou como companheiro, companheira para você. Então, esse coração deve ser fixo num só amor. Já o selo sobre o braço, ele vai falar das nossas ações para com, na verdade, o nosso cônjuge, aquele que o Senhor colocou como companheiro ou companheira. Então, no braço, nós levamos o selo, né? Aqui, como é falado no livro, para todo lugar. A gente pode pensar sobre a questão de trabalho, no lazer, nas amizades, nas finanças, tudo aquilo que envolve as nossas ações. Né? Quando nós decidimos selar o nosso amor para com o nosso cônjuge, nós vamos passar de agir de forma exclusiva para ele ou para ela. Olha só que pensamento interessante, irmãos. Então, as nossas escolhas de tempo, as nossas decisões de prioridade, tudo deve refletir esse pensamento. Esse momento que eu tenho disponível é para quem? É para aquele que tem a exclusividade das minhas atenções, que é meu esposo ou a minha esposa? Então, a prioridade de tempo seu é para quem? É para sua esposa, aonde o seu amor é exclusivo para ela, para ele? O projeto que nós estamos pensando em fazer é para mim? É para minha empresa? Ou é para nós? Lógico, tudo com pano de fundo, a gente sabe que tem direções em determinadas áreas, mas aquilo que você está colocando energia, sendo disposto em fazer aquilo com muita dedicação, ok, mas aonde esse pano de fundo, você está fazendo isso para quê? Para você ter reconhecimento, tudo? Ou para que você possa falar com grande clareza, não, eu estou fazendo isso para que eu e a minha querida esposa, ou eu e o meu querido esposo, nós possamos ter uma vida boa juntos, para que a gente possa ter uma vida onde o Senhor abençoe. Então, irmãos, aqui a palavra de Deus, e alguns comentaristas falam, que todo o nosso pensamento, todas as nossas ações, ela deve ser exclusiva, ser prioritária, primeiramente, óbvio, a Deus, mas pensando em nosso esposo ou em nossa esposa. Na minha esposa ou no teu esposo, entende? Pense assim. Essa é a nossa prioridade. Então, esse momento é para o meu cônjuge, esse projeto é para nós, essa conversa busca o nosso crescimento ou só algo isolado para mim? Então, lembra que não é só você agora, é vocês, é o marido e a mulher. Então, tudo deve ser feito, pensado para que vocês possam crescer juntos, para que vocês possam desfrutar juntos. A felicidade não é só tua, a felicidade deve ser dos dois. Então, sempre pensando nessa forma. Em Ruth e Boaz, a gente tem uma visão disso aí. Lá no capítulo 4, Boaz ele vai cumprir o papel legal de resgatador da herança de Noemi. E lá ele aplica o seu selo na transição, que vai garantir a Ruth o direito de pertencer àquela família. Então, isso não foi um gesto pensando só nele ou somente na outra, mas isso foi um símbolo de honra, de assumir uma responsabilidade e também de confirmar que Ruth agora era parte de algo maior para a sua vida. Então ele fez todo aquele processo não pensando só nele, mas pensando no que os dois iriam no futuro, e assim o Senhor abençoar. E nós vemos como é que acaba o livro de Ruth. Então, vamos imaginar uma ilustração aqui, só para a gente entender essa questão do selo do amor e o selo do braço. Imagina um casal cristão que decidiu que cada encontro que eles tivessem, lá no seu momento, antes do casamento, depois do casamento, cada conversa com amigos e cada planejamento deles, que eles teriam para o seu futuro, eles pensaram, determinaram que seria marcado por essa exclusividade. Então, tudo nesse relacionamento que nós tivemos, que nós temos, e o que vai acontecer no futuro, tudo eu vou colocar você em primeiro lugar. Tudo você deve me colocar como primeiro lugar também, em primeiro lugar. Então, lá no casamento, quando o noivo e a noiva trocam as alianças, elas são um símbolo, vamos dizer assim, um símbolo puro e eterno daquilo que o Senhor colocou no coração de vocês. Mas também é um lembrete que tudo que vocês vão fazer na vida, vocês estão fazendo para vocês dois.
para vocês caminharem, andarem juntos. Então, o selo no coração e o selo no braço é definitivamente falando, você é meu e eu sou teu. E a prioridade para tudo que acontece na vida de vocês, absolutamente tudo, deve ser levado à sua esposa, o teu esposo, sempre. Não esqueçam disso. E essa ênfase, irmãos, agora olhando para o livro, ela vai ecoar por todos os capítulos, nem todos os capítulos, mas sempre ela vai voltar nessas 6 cenas que nós temos aqui dispostas no livro. Logo no capítulo 2, a noiva vai declarar assim, ó, o meu amado é meu e eu sou dele. Né? Então, resumindo esse compromisso mútuo que nós estamos explorando aqui nesse ponto. Então, ao longo do livro, nós vamos ver cenas de busca, de encontro e renovação da aliança, mostrando que o selo não é um momento isolado, não é uma coisa que acontece em um momento específico, mas ele é algo que sempre acontece. É um fio condutor, né? Que um comentarista fala que é um fio condutor que une encontro e saudade, provação e restauração. Então, esse compromisso de exclusividade, eu sou teu e você é minha, é algo que vai guiar esses jovens amantes aqui, esse casal que é relatado aqui no livro de Cantares. Ao chegar no final dessa cena do meu amado, é meu e eu sou dele, ela vai repetir com um grande clamor, ó, achei aquele a quem ama a minha alma, prendi e o não deixarei. Então, antes de receber o convite definitivo de entrar no jardim, e eles sim são ambos dois em uma só carne, eles mostram esse compromisso de pensar um no outro já. Eles não casaram ainda, eles são noivos, não casaram, mas eles já pensam, não, eu sou seu e você é minha. Então há esse pensamento de exclusividade até antes do casamento. E ao falarmos dessa exclusividade, nós estamos retomando então esse grande arco que acontece aqui no livro, do início ao fim. Um amor que vai permanecer único e fiel. É algo exclusivo, algo que pertence àquele homem e àquela mulher. E agora trazendo um pensamento para nós aqui. Como isso tem marcado o selo na vida do seu relacionamento, né? Entre você e a sua esposa, ou você e teu marido. Será que o seu dia a dia, desde o café da manhã até as decisões mais sérias que vocês possam ter, você está pensando, você traz esse pensamento de exclusividade, onde tudo que você faz, você está fazendo para o bem da tua esposa, para o bem da tua companheira, ou para o bem do teu esposo, para o bem do teu companheiro? Está carregado com esse selo no coração e nos braços de exclusividade? E aqui, irmãos, a exclusividade não é algo estático. Então, ela precisa de gestos diários. Aqui, algumas coisas práticas para que isso demonstre realmente uma exclusividade. Por exemplo, todo mundo dá bom dia para todas as pessoas. Mas como que é esse bom dia para aquele que é a quem você ama? Esse bom dia amor, ou bom dia, igual o Joelson fala, bom dia flor, é diferente, é feito diferente conforme você dá o bom dia para qualquer pessoa. Há essa exclusividade nessa comunicação? Pensem nisso. Será que tem essa exclusividade? Demonstra um certo cuidado quando você vai conversar com o seu cônjuge, com o seu esposo, com a sua esposa? Há um interesse de ouvir isso? Porque pode ser que nós escutamos mais pessoas que não são da nossa família, que não têm um selo no meu coração e no braço, do que a minha própria esposa, ou do que o teu próprio marido, né? Às vezes eu posso escutar uma pessoa com o coração e a mente aberta, mas a minha esposa ou o teu marido você não escuta. Então, qual que é essa prioridade que você coloca nas suas relações sociais, nas suas relações no dia a dia? Por exemplo, quando você pensa na sua vida espiritual, você pensa só na sua vida espiritual ou você pensa na vida espiritual do casal? Como que tem sido esse pensamento diante de você? Isso pesa mais para nós homens. Não que as mulheres também não devem pensar isso, não devem ter essa busca também para o seu marido, mas como nós somos sacerdotes do lar, isso cai uma grande carga sobre nós. Como eu estou sendo cuidadoso com essa nossa relação espiritual, a exclusividade, essa dedicação que eu tenho para com aquela que é a minha esposa?
Será que eu estou dedicando? Ou só estou pensando em mim? Eu oro sozinho, estudo sozinho? Então, irmãos, é coisa que a gente deve retomar, coisa que a gente deve pensar e fazer com aquele ou aquela que o Senhor colocou na nossa vida. Fazer tudo juntos. Pensar em Ele como prioridade, como exclusivo, algo que eu preciso dar mais ênfase nos meus relacionamentos. Esses pequenos atos, irmãos, por mais simples que seja, por exemplo, falar bom dia amor, ou bom dia flor, ou bom dia de qualquer outra forma que eu vou falar diferente. Será que isso evoca alguma coisa? Sim, irmão, evoca. Eu estava assistindo algumas pregações ontem e hoje, e eu fiquei assim abismado com a quantidade de relatos dos puritanos, século XVII. O quanto que eles demonstravam isso para a sua esposa, né? Não há relatos das mulheres, eu vi mais relatos de homens, né? Mas é incrível, irmão, é incrível. Então, quando a gente vive assim, nós vamos mostrar ao mundo que o matrimônio não é um acordo flexível como que a gente vê lá, mas ele é um pacto sagrado, uma união que o próprio Deus instaurou. Então, nós estamos dizendo assim, não há lugar para terceiros aqui na nossa relação. Não há espaço para distrações. Este selo está aqui no meu coração, no meu braço e vai ficar para sempre. Essa exclusividade, essa prioridade que a minha esposa ou o meu marido tem para comigo. Então, cada um de nós devemos refletir em duas coisas. Primeiro, no coração, o que tem entrado em mim que compete com esse amor, com esse selo no meu coração para com a minha esposa ou para com o meu marido. Quando falo no braço, selo no braço, as minhas decisões, as minhas ações diárias têm apontado para uma vida exclusiva em amor para a minha esposa, em amor para o meu marido? Ou eu coloco eles lá em terceiro, quarto, quinto, sétimo plano? Pensamos assim. Se você perceber, então, qualquer deslize ou qualquer pensamento, eu realmente tenho vacilado nessa questão do meu coração para com a minha esposa, do meu coração para com o meu marido. Então, aí vem a confissão de 1 Pedro 3,7. Então, confesse esse pecado. Confesse para a sua esposa, confesse para o seu marido, e assim, orem juntos, conversem junto, abram um coração um para com o outro, para que esse relacionamento possa ser solidificado e seja mais abençoado com o amor que o Senhor derrama sobre o casal. Então, que essa venha a ser uma renovação desse selo que já foi instaurado por próprio Deus e que a graça de Deus possa derramar aquilo que nós necessitamos para que esse amor seja cada vez mais exclusivo. E como a gente vai ver no segundo ponto aqui, que tenha mais uma paixão ardente. Então, agora que esse coração e essa mão, coração e os braços, na verdade, selados, e entendido esse ponto, que eu sou toda da minha esposa e e ela, ou no caso a mulher, é toda do marido, nós vamos ver esse selo ampliado no sentido de agora a paixão para com o cônjuge, uma paixão ardente. Então, na continuação do versículo, no versículo 8, vai dizer, no versículo 6 ainda, ele vai falar assim, que é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. Aí depois a parte B. As suas brasas são brasas de fogo, são veementemente labaredas. Veementemente labaredas. Aqui está, na nossa tradução, tem uma modificação. Na modificação original é labaredas do Senhor. Na escrita hebraica é labaredas do Senhor. E olha só, vamos voltar só um pouquinho, eu pulei aqui uma parte. Quando a gente fala que o amor é forte como a morte, duro como o Sheol, que eles falam, né, a sepultura, é o ciúme, e as suas brasas são brasas de fogos, né, nós somos confrontados com uma imagem intensa. Agora veja bem, uma imagem intensa. O amor conjugal, o amor do homem com a mulher, ele não deve ser brando ou deve ser morno, mas ele deve ser uma chama viva que consome e purifica. Veja bem, lá no hebraico, como eu havia falado, essas brasas, elas significam aquelas brasas que quando cai, ela espalha o fogo. Por exemplo, se tem um fogo, normalmente saem umas faíscas assim, não sai? E cai em algum lugar, que são as brasinhas de fogo, que vai queimando as coisas que estão do lado. É nesse sentido que é escrito. Então, ao cair essa brasa de fogo em outras madeiras ou outros objetos que podem pegar fogo,
É isso que o escritor está falando aqui. Assim também deve ser o amor em nossos relacionamentos, com a esposa e com o marido. Isso deve ser um amor contagiante, que ilumina tudo ao redor. Olha só o que um comentarista fala. Deve ser um amor aonde isso está, ele brilha. O amor para com o homem e a esposa. É o homem e a mulher, tá? E essa afirmação que é colocada aqui, ela tem na literatura, né, ou na gramática, vamos dizer assim, é falado de hipérbole poética, que é um exagero intencional, para nos mostrar que a paixão que Deus coloca no casamento, ela não é um mero sentimento, né? Ela é um impulso divino que o próprio Deus coloca nos corações. Veja bem, então quando o poeta aqui, o rei Salomão, escreve labareda do Senhor, ele está dizendo que esse fogo não nasce somente da atração humana, mas esse amor vem do próprio Deus também, ele é instaurado, porque ele sopra a vida, ele coloca esse desejo, esse calor na história de cada casal. Então, na Bíblia, irmão, nós vemos um exemplo poderoso desse amor com Jacó e Raquel. Veja bem, lá em Gênesis, no capítulo 29. Então, Jacó, filho de Isaac, ele trabalhou 7 anos para pagar o preço do seu casamento. Lembra que o sogro dele, se trabalhar 7 anos pela minha esposa, pela minha filha, eu vou te dar ela como esposa. Aí ele vai e trabalha 7 anos. Aí ele relata assim, que esses 7 anos foram como 7 dias, mediante ao grande amor que ele tinha por ela, por tanto que ele amava. Então imagine, irmãos, 7 anos pareceram tão breves quanto apenas 7 dias. Esse é o testemunho, então, de uma paixão que dá gosto, que é maravilhoso a gente investir tempo, esforço, sacrifício, porque o prazer de estar ao lado do outro é maior do que qualquer cansaço possível que nós podemos ter. Novamente, vamos fazer uma outra ilustração aqui. Pensa num jovem casal cristão que começou a vida a 2 agora. Eles descobriram que depois da festa do casamento, depois da noite de núpcias, que é o ponto alto desse momento, nesse grande dia, ele vai entender que começa a surgir a rotina, começa a aparecer os problemas do dia a dia. Nem sempre é problema, mas os trabalhos, a nossa rotina mesmo. E com o tempo, aquela paixão que era muito ardente, porque estava no começo, ela começa a ficar morna, ela começa a minguar, enfraquecer. E veja bem, esse casal jovem, com pequenos gestos, eles começam a nutrir, a cultivar, a animar, a dar mais vigor para esse relacionamento. Então eles começam a mandar mensagem uns para o outro, começam a ligar, fazer coisas que a mulher sabe que o marido gosta e ela faz, e ao mesmo tempo ao contrário. Coisas que a mulher gosta e o marido começa a fazer também. Por exemplo, nós temos aqui no livro de Cantares uma sessão inteira falando do homem elogiando a beleza da sua mulher. E uma sessão inteira da mulher elogiando a beleza do homem. Então, assim, é um para com o outro, nutrindo, cultivando esse relacionamento que ambos receberam de Deus, né? Então, esses pequenos sinais de cuidado, de interesse, do desejo, acende de novo esse amor que o casal deve ter. Essa paixão, né? Irmãos, isso não é cafona. Não é cafona. Eu assisti 3 pregações, os três pastores que pregaram falaram a mesma coisa. Irmãos, isso não é cafona. Você demonstrar amor, você elogiar a sua esposa ou o seu marido. Você não está falando isso para uma pessoa que não vive com você. Você está falando isso para aquela que você escolheu passar a sua vida. Passar a sua vida. Aquele que você escolheu passar a sua vida. Então isso não é cafona, não é coisa boba, porque o próprio Deus deixou escrito na sua palavra, através daquele livro de Cantares, como amor entre um casal, ele deve ser cultivado. Irmãos, eu peço para vocês que leiam novamente esse livro com a esposa, com teu marido. E percebam o cuidado que um tem para com o outro para cultivar o amor, para que isso aconteça. Então esse tema da paixão ardente, ele vai aparecer em alguns momentos do Cântico dos Cânticos, né? Logo no capítulo 1, veja bem, olha o que é escrito aqui, ó. Oxalá me beijasse com os beijos da sua boca, pois melhores são os teus amores do que o vinho. Lá no capítulo 7, o
o rei Salomão, ele vai retratar o corpo da sua amada como um pomar fechado, uma fonte selada, um lugar de frescor e calor, onde o amor vai florescer sem ser dissipado pelo mundo lá fora. É lógico que é uma linguagem poética. Tem muitas coisas aqui que, nossa, como que eu vou elogiar minha esposa dessa forma? Ou como eu vou elogiar meu esposo dessa forma? Vai sair muito cafona. Lembra, é uma linguagem poética, mas tudo aqui pode ser colocado, transliterado não, modificado para aquilo que nós sabemos como elogios de hoje. Mas sabemos que, pense no significado. Quando Salomão descreve a Sulamita de todas aquelas formas, ele está falando que aquilo que é mais belo na visão que ele tinha é aquilo que a sua esposa é para ele. Da mesma forma como ela elogia de uma maneira assim que a gente fica assim, nossa, ela está elogiando, está comparando o rei Salomão com árvores frondosas, com a copa, com as folhas bonitas. Ué, o que tem a ver? Pense em como isso pode ser hoje sendo um elogio para o teu marido. Entende, irmãos? Por isso que nós devemos ter realmente uma intimidade com aquele que o Senhor colocou como cônjuge. Porque se eu entendo, se eu sei como ele vive, se eu sei o que ele gosta, isso vai ficar fácil. Então esse tema da paixão ardente é falado várias vezes aqui. Então, se vocês perceberem, esse relato de paixão ardente desse casal de amantes aqui no livro de Cantares de Salomão, não acontece uma só vez, só no início do relacionamento, acontece várias e várias vezes, até o final, do início ao fim. Então, ele é um clima que envolve toda a história deles. Então, cada cena, lembrando que a gente tem 6 cenas, lembra? O poema, ele volta ao fogo que arde. Nós vamos ver que algumas vezes, ela vai falar sobre perfumes raros, ela vai comparar ele com perfumes raros, outra com metáforas de jardim e fontes, mas sempre lembrando que o Criador projetou o matrimônio para ser um espaço de prazer intenso. Veja bem, um espaço de alegria do marido com todo o corpo de sua mulher e a sua mulher com todo o corpo de seu marido. Então não é para ser uma relação fria ou apenas funcional, uma relação que apenas é procriação, vamos pensar assim. É para se deleitar em sua esposa, é para se deleitar em teu marido. A própria palavra de Deus fala isso, para nós termos alegria naquela ou naquele que o Senhor colocou diante de nós, como companheiros de uma vida inteira. Não é então para ser uma relação fria ou funcional, é uma paixão que arde. E o que significa isso para nós hoje? Primeiro, que nós devemos cultivar momentos de intimidade. Por exemplo, um jantar sem distrações. Agora aqui eu vou colocar umas coisas que parecem muito clichês, mas que devem ser feitas. Que eu já ouvi de muitos irmãos, inclusive o pastor Josué já orientou algumas vezes, já perguntei 2 vezes alguma coisa assim para ele, e tive a oportunidade de participar de um estudo com eles, que eles comentaram isso sobre a questão dos maridos. O Joel também participou, lembro uma vez também. A questão dos homens fortes e um estudo que foi presencial lá no último ano que eu fui lá. Comentar sobre essa questão da relação do homem para com a mulher. Então, nós devemos cultivar o homem, também a mulher, mas falando do homem aqui, momentos de intimidade. Um jantar sem distrações, coisas que você sabe que a tua esposa gosta, que a tua esposa ama. Então, lembrar de atitudes ou gestos de carinhos que vocês tiveram lá no início e que aquele momento para vocês talvez foi muito prazeroso para vocês, que traz uma alegria no pensamento disso. Só que agora, pela rotina, vocês até pararam de fazer. Então, lembrar desses momentos para que isso, como disse, reacenda essa paixão. Então, não espere, o Joel Bick fala isso, não espere que a paixão ela se reacenda sozinha. Isso não vai acontecer. John Piper fala também. Ela não vai acontecer sozinho. Você, quando eu falo você, eu estou falando você, esposa, e você, marido. Deve cultivar diariamente isso, para que isso não venha enfraquecer. Então, devemos fazer isso com todo o nosso empenho. Nós devemos cultivar isso diariamente. Um segundo ponto que nós devemos fazer também, deve ter atenção, o que significa para nós, na verdade, é que a paixão, olha que legal, que a paixão vive de detalhes sensoriais. Aqui no livro, nós ouvimos a Sulamita, a mulher, falar sobre perfumes, flores, toques e sabores. Então, no relacionamento entre marido e mulher, isso pode significar
valorizar toques suaves entre esposa e marido. Olhar nos olhos ao conversar. Demonstrar interesse em ouvir o que um está falando. Atitudes e gestos íntimos que trazem alegria para o casal. Coisas que é somente íntimo deles. Tá? São ações simples, que não demandam esforço, mas são ações simples que vai acender a paixão, assim como é relatado aqui no livro. O terceiro ponto que isso significa para nós é isso que eu achei muito, muito importante, irmãos. Reconhecer essa paixão ardente, reconhecer que ela serve de testemunho. Olha só, serve de testemunho. Então, quando um casal ele vive uma paixão saudável e piedosa, as pessoas ao redor vão perceber esse relacionamento. Elas vão ver algo diferente. Então, uma alegria contagiante quando um está com o outro, um amor que honra a Deus e uma união que convida o outro a buscar o mesmo. Então, veja bem, quando nós vemos um casal, e provavelmente esse casal vai assistir essa pregação, mas eu estava até conversando com a Gemima ontem. O pastor Josué e a pastora, não é pastora não, o pastor Josué e a irmã Tamires, quando a primeira vez que eles vieram aqui, lembra? Quando a primeira vez que eles vieram aqui, a gente, do contexto que nós viemos, eu não tinha visto uma expressão de amor igual a eles têm. Por ser uma liderança, ser um ministério, tudo pastor. Eu fiquei assim, lá no culto, eles demonstrando o amor entre eles, também os filhos que estavam todos em volta ali. Eu achei aquilo maravilhoso, irmãos, muito lindo. E aquilo ali é um testemunho, serviu de exemplo para mim, pelo menos, em como tratar a minha esposa nesse sentido. Da mesma forma que uma pessoa piedosa também trata, com base na palavra, irmãos, a sua esposa. Então isso vai servir de testemunho. A maneira como você se relaciona com a sua esposa, no sentido social aqui, isso vai servir de um testemunho, porque as pessoas vão almejar viver um relacionamento como aquele irmão e aquela irmã, aquele casal vive. Então nós devemos fazer isso. E o John MacArthur e o Joel Bick, eles falam uma coisa que eu achei muito importante. John MacArthur, ele fala, e foi até inclusive citado pelo pastor Danilo em uma pregação que ele fez sobre isso. Ele fala que o Senhor Jesus fala que nós devemos ser luz para brilhar no mundo, correto? Nós devemos ser isso. Mas essa luz primeiro deve brilhar dentro de casa. E aonde deve começar a brilhar? No nosso relacionamento com aquele que é mais próximo da gente, a nossa esposa. Não há como você brilhar no mundo se você não brilha no seu quarto ali. Então isso eu achei muito, muito forte, muito impactante. Então essa ação de você ir, de evangelizar o mundo lá fora, ser uma luz lá fora, não, primeiro é em casa. Então isso está até na frente, é prioridade no ID. Primeiro, na sua casa. Brilha ali dentro, para depois você brilhar lá fora para o mundo. Acho isso muito, muito importante. Então, irmãos, eu desafio vocês, a partir de hoje, casais que aqui estão me ouvindo, identificarem onde o fogo do amor, aonde a paixão que arde, tem faltado nas suas relações. Então, pergunte-se assim, vocês, que gesto ou palavra, ou ação, na verdade, reacenderiam as brasas do meu relacionamento? Como eu posso convidar o meu marido ou a minha esposa a compartilhar um momento de prazer onde nós possamos se alegrar no Senhor? Pense nisso. Se vocês perceberem que as brasas desse amor, dessa paixão ardente estão se minguando, nós devemos pedir ao Senhor que Ele nos ajude nisso. Mas que lembrando que Deus não fará isso para você. É você que deve cultivar isso. Peça direcionamento. Pessoas que têm uma vida conjugal com mais tempo, por exemplo, 30, 40 anos, e você vê que é algo que você realmente, nossa, que casal maravilhoso, onde eles mostram uma vida conjugal, onde tenho certeza que o Senhor abençoa, entre em contato com esse casal, peça conselhos, porque é dessa forma que a gente consegue alcançar, com a graça de Deus, um relacionamento tão duradouro, mas com vida com essas pessoas que têm mais tempo de caminhada que nós que estamos começando ou que nós desejamos alcançar esse tempo de matrimônio, né?
E temos certeza que, se agindo dessa forma, nós estamos sendo direcionados. É porque é um irmão ajudando um outro irmão. É um casal discipulando um outro casal. Então, com essa chama restaurada que nós devemos buscar, esse cultivo diariamente, nós vamos estar preparados para enfrentar qualquer tempestade, que nós vamos ler agora no próximo versículo. Pois nós vamos saber que temos algo muito mais forte que a própria morte, como é dito no versículo 7. Então agora, com esse coração, ou com o pensamento aquecido, que essas brasas devem ser reacendidas, nós vamos avançar para o terceiro ponto e último. A perseverança que é inquebrável no relacionamento. Vamos descobrir então, nesse terceiro ponto, como a gente pode sustentar esse amor mesmo em águas mais profundas, como é relatado no texto. Então, percebam no final do versículo 7. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios levá-lo em correnteza. Agora aqui, nessa tradução que eu tenho, no versículo 7, é assim. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Olha só, irmãos, que bonito. Lá no Oriente Antigo, tinha as maiores enchentes que tinham naqueles rios, que banhava toda aquela região, eram capazes de submergir todas as casas, os vilarejos, né? E aqui é relatado, como o poeta escreve aqui, que ainda assim, esse amor, mesmo totalmente submerso nas águas, onde mostra algo que é bem dificultoso para o casal, ainda assim esse amor ia permanecer firme. Então a água que corrói tudo, que leva a tudo, que destrói tudo em enchentes, correntezas dessa forma, ela falha em apagar o selo posto no nosso coração, o amor, a brasa que o Senhor acende na vida do casal. Então lá na poesia hebraica, essa repetição de imagens e rios vai intensificar a ideia de uma dificuldade extrema que um casal pode passar, por exemplo, nesse contexto, né? Deus está dizendo assim, que por mais poderosas que sejam as dificuldades que um casal vem enfrentar durante a sua vida, uma tristeza profunda, doença, dificuldades financeiras, abandono dos sonhos, dos projetos, né? O amor que o próprio Deus cela no nosso casamento, ele supera tudo, desde que haja essa fidelidade, né? A Escritura vai ilustrar isso de uma forma, eu vou fazer aqui uma correlação, uma tipologia, na verdade, em Êxodo 14. Se os irmãos lembrarem nesse contexto, Israel tinha que atravessar o Mar Vermelho. As águas, elas não teriam que se abrir, lembra? Para que o povo passe e escape do exército do faraó, né? Então as águas, elas se abriram não apenas para libertar o povo de Deus, mas para demonstrar o cuidado que o Senhor tem para com aqueles que Ele ama. Então, veja bem, o amor que Deus teve para aquele povo era maior que aquele mar, maior que aquela dificuldade que estava diante deles. Então, o mesmo Deus que separa aquelas montanhas de água para um lado, para o outro, né, para proteger seu povo, é aquele que, no casamento, ele vai fortalecer o vínculo entre o marido e a esposa para que eles consigam passar qualquer dificuldade juntos. Então, é uma ilustração bíblica que traz aqui para a gente entender essa questão do casamento. Então, diante da dificuldade, o próprio Senhor Deus também vai abrir esses mares para que vocês consigam passar, mesmo diante da dificuldade. E vocês vão poder cruzar isso juntos. Novamente, uma outra ilustração. Imagine um jovem casal cristão também, que em algum determinado momento da sua vida recebe um diagnóstico de saúde. E um diagnóstico muito severo, vamos dizer assim. E aí precisa fazer sessão de tratamento. Ou o marido ou a mulher. Pense assim. Nesse momento, a fidelidade de um para com o outro deve ser aquilo que vai ajudar a passar aquele momento. Então, se eles estão passando por um momento de saúde, onde um tem que ir para o tratamento, quem é a pessoa que deve estar do lado ali? É aquele companheiro, aquela companheira que o Senhor Deus deu. Então, eles vão passar isso lado a lado, eles vão passar juntos.
Então, a cada sessão de tratamento, um vai segurar a mão do outro. A cada noite claro, aquele que está com saúde, com certeza passará em oração. Senhor, tem misericórdia da minha esposa. Senhor, tem misericórdia do meu esposo. Né? E quando as forças faltar para aquele que está doente, aquele vai ser aquele que vai pôr o ombro embaixo e vai ajudar. E vai passar aquele momento junto também. Então, essa história aqui, esse pequeno relato que eu dei, isso pode acontecer na vida de todos aqui. Ninguém está livre de passar isso. Todos nós um dia podemos passar. É possível em qualquer lar. Mas isso mostra que mesmo em meio ao cansaço, mesmo em meio a uma dificuldade tão grande que podemos passar, esse amor que Deus colocou no nosso coração, ele pode nos ajudar a passar isso com mais tranquilidade. Ele vai ser um amor que resiste, vai ser um amor que vai florescer e que vai dar força para passar, e vai ser perseverante. Isso acontece aqui, não de uma maneira como enfermidades, mas acontece isso no Cântico dos Cânticos aqui, no momento. Essa ideia de perseverar, ela vai aparecer em várias cenas também. Lá no capítulo 5, a amada vai atravessar a noite em busca do amado, mesmo quando ele a rejeita no portão. Então ela não desiste, né? Ela volta para casa com o coração todo ferido, mas ela vai recomeçar o diálogo lá no capítulo 6. Então, mais adiante, no capítulo 8, versículo 5, ela recebe o convite. Quem é esta que sobe o deserto vestida de branco? Né? Uma tradução que eu coloquei aqui. Então, isso é uma imagem de restauração após aquela provação que aquela mulher, aquela esposa ou aquela noiva teve, né? Que no caso aqui é a Sulamita. Então, o livro inteiro vai nos mostrar ciclos de encontro, ciclos de crise, ciclos de renovação da aliança, né? Sempre apontando para o amor que se recusa a ser varrido pelas tempestades, sempre ser um amor que se recusa a desistir no primeiro problema que aparece. Então, irmãos, as fontes das águas vivas, que é relatado lá em Jardins Fechados, que é relatado lá no capítulo 4, elas não são apenas metáforas para o prazer que é relacionado entre o casal, mas elas marcam o contraste entre o ambiente seguro do amor e os problemas que podem aparecer. A aliança conjugal é esse jardim selado, a aliança conjugal, aonde os rios eles acontece tudo fora desse jardim e não invadem aquele espaço sagrado que Deus deu. Ou seja, todas as dificuldades que ocorrem, elas ocorrem fora dessa união, no sentido que esse problema ele não divide o casal. Esses problemas devem passar em volta deles, não no meio, porque isso não separa. É isso que nós devemos pedir para o Senhor, para que o nosso relacionamento ele seja selado, assim como esse selo foi selado, como a gente falou, no coração e no braço, aonde o Senhor Deus ele protege, ele nos ajuda a ter esse amor perseverante e não desistir em qualquer dificuldade que apareça. Então, aplicar esse ponto na nossa vida agora, para finalizar, antes de tudo, significa reconhecer que a perseverança, primeiramente, a gente já ouviu isso várias vezes, a perseverança não é mero esforço humano, mas é um fruto da graça divina. Porque se o evangelho não existe no coração dessa pessoa, dificilmente ela vai entender essa questão de se dar, de viver um para o outro, assim como Cristo nos ensina. Se o evangelho não existe para esse casal, para aquele homem, para aquela mulher, os problemas que podem aparecer e as chances disso dar errado é muito grande. Porque eles não entendem aquilo que o Senhor, nosso Cristo, fez para com ele, para com ela. Então, quando as provações chegam, o nosso primeiro recurso não vai ser a reclamação. Qual que vai ser o nosso primeiro recurso como casal? É a conversa com Deus e depois a conversa entre o casal, ou seja, a oração. Então, o Senhor nos ajude a passar por esse momento. Mas, meu marido, minha esposa, está acontecendo isso, devido a isso. Ter uma conversa aberta entre o casal para que isso seja resolvido, esses problemas sejam sanados. E, irmãos, logo após, isso também, em todas as pregações que eu vi e os comentários que eu li sobre isso, é comentado que, diante dos problemas, os casais devem falar um com o outro. E diante disso, depois que acontece não, já sabemos o que está acontecendo, orem veementemente os dois ao Senhor para que isso seja resolvido. Descobriu o problema? Agora vai naquele quem pode resolver ou ajudar vocês a resolverem, tá? Então, compartilhar as preocupações, dividir as responsabilidades, oferecer descanso um para o outro, irmãos.
isso vai nos fazer ter essa perseverança nesse amor que o Senhor tem dado. Em segundo lugar, a gente pode usar para aplicação, novamente, mas enfatizando agora, sobre os problemas que os casais passam. Então, no cântico aqui, o diálogo entre o noivo e a noiva, ele é muito constante. Você vai ver sempre um homem conversando com a mulher e a mulher conversando com o homem. Então, eles lamentam, aqui no texto bíblico, eles lamentam, eles buscam e eles encontram-se novamente. Então, no nosso cotidiano, na relação entre marido e mulher, isso significa reservar momentos de conversa sincera, onde cada um pode dizer: eu estou com esse problema devido a isso, eu estou cansado. Como você pode, diante de uma relação dessa, de um acontecimento, ouvir, ter atenção? Como que você deve agir nesse momento? Nós, como aquele que está ouvindo essa reclamação, deve pensar assim: não, eu estou aqui para carregar um pouco do seu fardo, como que eu posso te ajudar? Me explica. E uma outra coisa aqui, muito importante também, que os livros falam sobre relacionamento de casal, diante dos pecados que todos nós somos tentados, confessar para o marido, confessar para a esposa os momentos que durante o dia a gente vacilou. Eu achei muito, muito importante isso. Tem um livro que fala sobre isso, sobre diante dos seus pecados, não ficar guardando. Se você viu que você fez algo errado diante da sua esposa, pecou contra a sua esposa, não espere o dia. Inclusive a gente ouviu, Joás, não sei se você vai lembrar, a gente ouviu uma das últimas partes do aconselhamento bíblico lá, quando ele fala sobre a esposa. Na verdade, uma pergunta que fizeram, ele fala sobre isso. O que eu devo fazer? Ele fala assim, não espere o dia virar para que você se reconcilie com sua esposa. Confesse o seu pecado e já. Orem para você dormir, os dois reconciliados novamente no Senhor. Então, diante dos pecados que vocês, as tentações que vocês caem, cometem seus pecados, tenham tempo para que você converse com sua esposa diariamente, todos os dias, irmãos. Isso vai dar saúde para o relacionamento, isso vai dar saúde para o casamento. E por fim, irmãos, essa perseverança também é novamente um testemunho para a comunidade. Então veja bem, assim como as águas do Mar Vermelho, elas proclamaram o poder de Deus a todas as nações, um casamento que resiste às crises revela o cuidado fiel que Cristo tem por esse casal e, logicamente, por a sua igreja. Veja bem, casais que perseveram, eles não apenas sobrevivem, eles inspiram os outros a confiar no amor que não se apaga, o amor que confia, o amor que tudo sofre, que tudo crê, né, que a gente viu lá em Coríntios. Então, durante a nossa vida de relacionamento conjugal, irmãos, nós devemos sim buscar essa luz que brilha para os outros também. E isso, irmãos, como a gente consegue fazer isso? Se você pensar na sua vida diária espiritual, como você consegue progredir santificando na santificação? A partir do momento que você confessa o seu pecado, você clama ao Senhor e busca substituir aquela atitude pecaminosa por um outro meio de graça. Então, da mesma forma, o casamento, você vai conseguir abrilhantar mais o seu relacionamento e dar um testemunho digno para toda a sociedade, a partir do momento que vocês têm essas conversas, onde vocês acham os problemas, resolvam confessando os problemas, os pecados, orando, se reconciliando, e assim a luz vai sempre sendo mais e mais vista por aqueles que estão de fora. Cada um de nós, solteiro ou casado, né, Samuel? Solteiro ou casado, nós devemos compreender que as águas, os problemas, eles vão vir. Então pode ser pressões no trabalho, conflitos familiares, crises de fé, mas se a gente selar esse amor no nosso coração e no braço, como a gente viu aqui, e permitimos que essa chama ardente sempre restaure o casamento, nós vamos encontrar graça para resistir todos esses problemas. Então, nesse sentido, eu vou agora concluir convidando para a gente olhar para a pessoa de Jesus Cristo, que nos amou até a morte e permanece conosco em cada tempestade que nós vivemos. Então, a gente viu nesse sermão panorâmico, aqui nesse cântico de fidelidade, que Deus concede um amor que é exclusivo.
um selo marcado no coração e no braço. Deus concede um amor que arde em paixão, né? Com brasas de fogo, onde o marido deseja ardentemente a sua mulher e a mulher deseja ardentemente seu marido. E nós vimos também aqui nesse canto de fidelidade um amor que é perseverante, que resiste às maiores águas e não se apaga nas tempestades, nos problemas que vêm. E acima de tudo, então, a gente encontra o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o exemplo supremo desse amor, porque Ele deu exclusivamente a vida pelos seus, vida por nós, pelos seus eleitos. Ele garantiu a nossa redenção com seu sangue, conforme está escrito em Colossenses 1, 13 e 14. Assim como esse amor de Cristo é exclusivo, esse amor de Cristo também, ele declara a paixão pelo pecador, o amor por aquele a quem ele morreu, quando a gente olha ele lá no madeiro da cruz, onde ele consumiu todos os nossos pecados e restaurou a nossa comunhão com o Pai. Isso mostra o amor, ele nos amou primeiro. E também esse amor de Cristo mostra a sua perseverança, porque lá na cruz ele levou, na verdade, a morte de cruz e ele saiu do sepulcro à ressurreição, provando que nem a morte poderia apagar esse amor de Cristo pela sua igreja, aquele amor que Deus colocou para que nós, agora como igreja, pudéssemos amar o nosso Senhor. Então, irmãos, Deus nos concede um amor tão forte que Ele não apaga nas dificuldades e Ele nos chama também a viver com fidelidade diária. A semelhança, esse amor, a semelhança de Cristo que nos amou até o fim. Então, para os irmãos e irmãs que são casais aqui hoje, vocês devem renovar esse selo no coração de vocês, por aquele que o Senhor colocou como dono do seu coração, tá? Renovem esse selo. Espelhe-se no compromisso de Cristo para com a sua igreja. Lembra em Efésios 5, 25? Nós devemos amar, o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. E a igreja amar o seu esposo como a esposa amar o seu esposo como a igreja ama a Cristo. Então, nós devemos cultivar essa paixão, esse amor, para que assim o Senhor possa fortalecer-nos. Para os solteiros, olha só, guardem o coração em fidelidade ao Senhor. Então, a aliança primeiro é com Cristo, certo? Depois, o Senhor, como fiel, Ele vai prover no tempo certo aquele para quem você vai compartilhar esse selo, certo? Isso aí, Samuel, isso aí. Então, o Senhor, no tempo certo, Ele vai prover aquela, na verdade, a quem o Senhor dará como companheira ou dará como companheiro. E assim, irmãos, a gente encerra essa exposição do livro de Cântico dos Cânticos, lembrando que o amor que o Senhor coloca para um casal, ele é um amor que Ele mesmo selou no coração de um para com o outro, certo? E esse amor ele deve ser cultivado diariamente, para que assim a gente possa, como filhos de Deus, expressar esse amor para aqueles que estão lá fora e consigam ver assim, nossa, esse casal é um casal realmente temente a Deus. É um casal que se ama, que se alegra um no outro. A gente vê uma conexão muito forte. E, nossa, eu queria também, quando o Senhor preparar a minha esposa ou meu esposo, ou eu queria que o meu relacionamento fosse dessa forma. E assim a gente está sendo uma luz que brilha para todos os outros. Porque a gente está glorificando o nosso Senhor através disso. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche os olhos. Vamos orar ao Senhor.